Você já se perguntou o que faria se tivesse que escolher entre Deus e tudo o que você conquistou até hoje? O jovem rico da Bíblia teve essa chance. Ele estava diante de Jesus com uma alma sincera, mas um coração preso às riquezas. Ele queria a vida eterna, mas não queria abrir mão da sua zona de conforto. Essa história é sobre escolhas, sobre o preço de seguir a Deus e sobre como, às vezes, o que mais desejamos está do outro lado daquilo que mais tememos perder. Se você já lutou com o apego, com o medo de renunciar, com a dúvida entre fé e estabilidade, esse vídeo é para você. Porque aquele jovem não era mau, ele era quase um discípulo. Um jovem exemplar aos olhos do mundo. Ele era jovem, mas não qualquer jovem. Era um daqueles que todos queriam ser. Rico, respeitado, educado, piedoso. Um exemplo para os outros da sua geração. Desde cedo seguia os mandamentos, dizia não ao pecado e, ao contrário de muitos que se afastam de Deus na juventude, ele parecia ter uma sede genuína pela eternidade. Ele não foi até Jesus por acaso. Não foi zombar, não foi testá-lo, como fizeram os fariseus. Ele se ajoelhou, se curvou diante daquele que pregava renúncia e, com sinceridade na voz, fez a pergunta que muitos evitam. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Era um jovem com moral, um jovem com valores, um jovem que à primeira vista parecia completo. Mas Jesus, o mestre que não se impressiona com status, viu algo mais profundo. Ele viu que por trás daquela capa de obediência havia uma alma inquieta, um coração que ainda pertencia a outro senhor, o dinheiro. Porque, embora aquele jovem fosse justo aos olhos dos homens, faltava-lhe entrega total. Esse momento é um espelho para nós. Quantos hoje vivem assim? Cumprindo mandamentos, frequentando cultos, com um comportamento irrepreensível, mas com o coração dividido? O jovem rico não era rebelde, não era um escarnecedor. Ele era o tipo de pessoa que hoje poderia ser líder na igreja, referência na comunidade, um exemplo de crente bem-sucedido. Mas nem sempre sucesso visível é sinal de rendição invisível. Ele chega até Jesus com a pergunta certa, ele faz o movimento certo. Mas o que ele não imaginava era que a resposta de Cristo exigiria tudo. E é aí que a verdadeira fé é provada, não no quanto sabemos, mas no quanto estamos dispostos a entregar. O jovem queria vida eterna, mas ele queria também manter sua estabilidade. Queria Deus, mas sem perder o conforto. Queria o céu, sem abrir mão da segurança da terra. Essa é a tensão que muitos vivem hoje. Dizem que querem servir a Deus, mas na prática não querem abrir mão de nada. Querem salvação, mas não querem sacrifício. Querem o Cristo que perdoa, mas não o que confronta. Querem o reino, mas com o trono ainda ocupado pelos próprios interesses. O jovem rico era admirado, mas Jesus não chamou admiradores, chamou seguidores. E aqui começa a luta silenciosa entre o que ele sabia e o que estava disposto a viver. Porque diante de Jesus, nenhum currículo religioso vale. Ele não busca aparência. Ele procura corações dispostos a perder tudo, para então ganhar tudo nele. A resposta de Jesus que mexe com o coração. Jesus o olhou, e ali naquele olhar havia algo que ninguém mais conseguia oferecer: verdade. O texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. Sim, amou, mesmo antes da resposta, mesmo antes da decisão. Jesus sabia da luta interior que aquele jovem enfrentava, sabia do peso de suas posses, sabia da dificuldade que ele teria para soltar o que o segurava. Mas ainda assim, o amor. E é por amor que Jesus não suaviza a verdade. Ele não adapta o evangelho para torná-lo mais confortável. Não tenta agradar. Não negocia. Não vende bênçãos em troca de seguidores. Ele diz o que ninguém mais teve coragem de dizer ao jovem. Falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Essa resposta cai como uma espada. Porque não fere o corpo, fere o ego, fere o apego, fere o falso controle. Aquilo que o jovem pensava dominar era o que o dominava. Jesus não queria o dinheiro dele. Queria libertá-lo do que ocupava, o trono do seu coração. Porque onde estiver o teu tesouro,
ali também estará o teu coração. Jesus revelou que seguir a Ele não é apenas cumprir mandamentos. É um ato de rendição radical. O jovem achava que bastava fazer o bem, ser correto, ser justo. Mas Jesus mostrou que a vida eterna não é uma recompensa por boas ações. É fruto de um coração totalmente entregue. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Deus não quer parte de nós. Ele quer tudo. Não porque Ele seja egoísta, mas porque só quando entregamos tudo é que somos verdadeiramente livres. Enquanto tentamos segurar as rédeas, continuamos presos. Enquanto buscamos controle, vivemos em conflito. O jovem rico não entendeu que o maior tesouro não era o que ele tinha, era quem estava na frente dele. Hoje muitos fazem orações parecidas com a daquele jovem. Senhor, o que falta na minha vida espiritual? E Jesus responde, você, seu tempo, seus planos, seu coração inteiro. Não parte dele. Não só aos domingos, não só quando for conveniente. Ele pede tudo e em troca oferece vida em abundância. Mas para aceitar esse convite é preciso coragem. Coragem para soltar o que parece essencial, mas que na verdade só ocupa espaço onde Deus quer habitar. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar o bastante para deixar tudo, se for preciso. Naquele momento, Jesus não falou com dureza, mas com amor firme. Com um olhar que dizia, eu vejo o que ninguém vê e quero te libertar disso. Mas nem todos estão prontos para esse nível de entrega. E foi aí que a história mudou de tom. A tristeza de quem escolhe ficar rico e longe de Deus. Ele não respondeu, não discutiu, não rebateu, apenas foi embora triste. Poucas cenas na Bíblia são tão silenciosamente dolorosas quanto essa. Um jovem cheio de moral, cheio de posses, cheio de perguntas, sai de cena de cabeça baixa com os ombros caídos, carregando a tristeza de quem teve a chance da vida e não conseguiu agarrá-la. Ele queria a vida eterna, ele a desejava. Mas quando Jesus apontou para o altar da sua alma e mostrou o verdadeiro ídolo que estava ali, ele não conseguiu abrir mão. Não era uma questão de maldade, era apego. Ele não escolheu o mal deliberadamente, mas escolheu manter o que tinha, em vez de abraçar o que Deus oferecia. E essa decisão, aparentemente sensata, foi sua maior tragédia. O jovem riquíssimo é símbolo de muitos dos nossos dias. Pessoas que chegam até Jesus com sinceridade, com boas intenções, com desejos espirituais legítimos, mas que diante do convite radical do Evangelho, recuam. Preferem manter o controle. Preferem a zona de conforto. Preferem continuar sendo admiradas por todos, mesmo que distantes de Deus. A Bíblia não relata que ele pecou escandalosamente. Não diz que ele blasfemou. Apenas se afastou. E às vezes, o maior perigo espiritual não está na rebeldia explícita, mas na indiferença silenciosa, na decisão de não decidir, na escolha de adiar a entrega, de continuar quase cristão. Mas o quase pode custar tudo. Jesus o amou, mas não o segurou. Ele não força ninguém a segui-lo. O amor de Deus é tão puro que respeita nossas escolhas, até mesmo quando nos conduzem à tristeza. Aquele jovem foi embora com todos os seus bens, mas sem paz. Com todo o seu prestígio, mas vazio. Com uma vida cheia de posses, mas longe da única presença que salva. Quantos hoje estão assim, rodeados de conforto, mas oprimidos por dentro? Com tudo no bolso, mas um vazio na alma? Essa história é um espelho. Ela nos mostra que o maior fracasso espiritual não é perder tudo, é ter tudo e ainda assim não ter a Deus. E o mais forte disso tudo, Jesus não saiu atrás dele, não implorou, não prometeu um evangelho mais leve, mais fácil, mais adaptado. O reino de Deus não muda para agradar ninguém. E às vezes, o amor de Cristo é demonstrado não oferecendo menos, mas exigindo tudo. Naquele dia, o jovem riquíssimo voltou para casa com os mesmos bens, mas com uma tristeza nova. A tristeza de quem sabe que tocou o céu e ainda assim escolheu ficar com a terra. O perigo real do apego, quando o ter possui você. Jesus então se vira para os discípulos, naqueles que tudo deixaram, e diz uma frase que atravessaria os séculos com seu peso e mistério. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
O silêncio que pairou ali deve ter sido pesado. Os discípulos ficaram perplexos. Em sua cultura, riqueza era sinal de bênção, de favor divino. Mas Jesus inverte a lógica. Não é a riqueza que condena, é o apego a ela que aprisiona. A fala de Jesus vai além do dinheiro. Ele está dizendo: tudo aquilo que você não consegue entregar te domina. Pode ser uma carreira, uma paixão, um relacionamento, uma aparência, um projeto de vida. Se não conseguimos deixá-lo por Deus, então é isso que realmente governa o nosso coração. Não é errado possuir coisas. O problema é quando as coisas nos possuem. E foi exatamente isso que Jesus revelou no jovem. Ele era escravo do que pensava controlar. A posse era só aparente. Quem verdadeiramente mandava naquela vida era o medo da perda. Era o desejo de segurança humana. Era a dependência do próprio esforço. Hoje vivemos numa geração que idolatra o ter estabilidade, ter reconhecimento, ter seguidores, ter conforto, mas ninguém entra no reino de Deus carregando bagagem. No céu não há espaço para egos inflados, corações divididos ou mãos que se recusam a abrir. Jesus ainda diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa imagem não era exagero poético, era um soco na mente dos discípulos. Mostrava que sem desprendimento não há transformação. É impossível seguir Jesus com o coração acorrentado a este mundo. Mas então vem a esperança. Os discípulos perguntam: quem então pode ser salvo? E Jesus responde com ternura e autoridade: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Essa resposta nos salva. Mostra que não se trata de capacidade humana, mas de rendição. De dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu quero te seguir. E quando o desejo sincero encontra a graça de Deus, milagres de desapego acontecem. O jovem rico não entendeu isso. Ele achou que precisava se segurar no que tinha. Mas se tivesse dado um passo de fé, teria descoberto um tesouro muito maior: o próprio Cristo. Quantos hoje permanecem tristes, perdidos, sem direção, apenas porque têm medo de soltar o que os prende? A fé que salva é aquela que solta, que confia, que entrega, que abre mão do visível para abraçar o eterno. Aplicação para hoje: fé que renuncia, segue e confia. A história do jovem rico não termina com glória. Não há milagre. Não há final feliz. Apenas o silêncio de quem foi chamado e não respondeu. E talvez essa seja a parte mais assustadora. Ele esteve tão perto, tão próximo da verdade, do Mestre, do reino. Ele teve a chance de viver a maior história de sua vida, mas voltou para casa com tudo, menos com Deus. E isso ecoa até hoje. Quantas pessoas têm bons princípios, vão à igreja, leem a Bíblia, mas nunca se entregaram de verdade? Quantos fazem orações lindas, mas não deixam Deus mudar sua rota? Quantos dizem Senhor, Senhor, mas mantêm o coração atado ao que possuem, ao que planejaram, ao que controlam? O chamado de Jesus continua sendo o mesmo: vem e segue-me. Mas esse chamado é caro, exige renúncia. E a renúncia não é apenas de riquezas, é do ego, do orgulho, da vontade própria. É dizer: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Seguir Jesus nunca foi sobre conforto. É sobre liberdade verdadeira. É sobre ser livre de si mesmo. É sobre viver com as mãos abertas, dizendo: tudo é teu, Senhor. Meus dons, meus sonhos, meus recursos, usa como quiser. E quem vive assim experimenta uma paz que o mundo não entende. Porque quando Deus ocupa o centro, todo o resto encontra seu lugar. O jovem rico poderia ter sido um discípulo, um evangelista, um herói da fé. Mas seu nome virou sinônimo de alguém que quase viveu o propósito. Quase foi livre. Quase seguiu Jesus. E quase, no reino de Deus, é perder tudo. Essa história nos obriga a perguntar: o que tem me impedido de seguir a Cristo com tudo o que sou? O que eu ainda estou segurando, achando que é meu sustento, quando na verdade é minha prisão? Será que tenho vivido com uma fé parcial, seletiva, que diz sim com os lábios, mas não com as atitudes? Hoje, Jesus ainda olha nos olhos dos que se aproximam e pergunta com amor firme: você está pronto para me seguir?
está pronto para soltar o que ocupa meu lugar. Ele não quer o que é seu. Ele quer você. Não parte, não com condições, mas inteiro. Porque seguir Jesus vale mais do que qualquer riqueza. E quem perde tudo por ele, descobre que na verdade ganhou tudo.